Amém. Meus queridos irmãos, um bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos felizes em poder voltar ao nosso local público de adoração ao nosso Deus. Nós passamos alguns dias, infelizmente, sem poder nos reunir por conta das restrições que são inerentes ao processo que nós estamos vivendo, mas louvado seja o nome do Senhor, porque finalmente hoje nós podemos retornar à casa do nosso Deus, sobretudo nessa manhã especial, ensolarada, maravilhosa, onde nós estamos aqui comemorando a ressurreição do nosso Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos, é poder, no domingo de Páscoa, estarmos todos juntos aqui para louvarmos e bendizer o nome do Senhor presencialmente. Amém. Deixa eu só fazer um conserto aqui no meu microfone, meus... Amém, meus irmãos? Muito bem, agora sim. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 27. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. Nós estávamos pelo menos com um probleminha em nosso áudio, eu creio que já deva ter sido resolvido. Ainda não. Então os irmãos tenham um pouco de paciência, em nome de Jesus, porque vai dar certo. No Instagram? Amém. Os irmãos aqui me informam que no Instagram, graças a Deus, nós já temos um áudio de qualidade para os irmãos poderem acompanhar o nosso culto. Você que nos acompanha pela web, seja bem-vindo também, no nome de Jesus, nessa manhã tão preciosa, para a glória de Deus. Que Deus possa falar ao nosso coração. Muito bem. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 45, nós vamos tratar um pouco sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, nada mais apropriado para a manhã de Páscoa. Mateus capítulo 27, versículo 45 nos diz assim: Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e diziam: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali reunidas muitas mulheres, observando de longe. Eram aquelas que haviam seguido a Jesus desde a Galileia, as quais o serviam. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Muito bem. Nós vamos pensar um pouco, meus amados irmãos, acerca da incomparável morte de Jesus e bem assim a sua ressurreição. No primeiro momento, para nós termos uma melhor ciência de quão terrível era a nossa situação, nós precisamos compreender qual a dimensão do pecado e quais as danosas consequências que ele trouxe para as nossas vidas. Sem compreendermos o que de fato significou o pecado, nós não teremos melhores parâmetros, melhores condições de nos alegrarmos nessa manhã da ressurreição. Portanto, no primeiro momento, e eu quero salientar que o apóstolo Paulo, em sua principal epístola, que foi Romanos, gastou pelo menos 3 capítulos para nos explicar a respeito do poder do pecado. Em outras palavras, ele nos disse assim: em primeiro lugar, Paulo nos explica que o Senhor havia sido bastante claro conosco, para ressaltar a ordem, o imperativo de Jesus para que nós tivéssemos cuidado com o pecado. Eu gostaria de ler para vocês Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Eu vou citar, diz assim:
E o Senhor Deus lhes deu a seguinte ordem, no caso ao homem, a Adão e a Eva: de toda árvore do jardim vocês comerão livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não comerão. Portanto, um princípio foi estabelecido. Nós sabemos que quando nos relacionamos com o Senhor, nós nos relacionamos com base em princípios. Sempre que nós estamos para além do princípio que Deus estabeleceu, nós estamos em pecado. Portanto, para que nós venhamos a ter um relacionamento de uma vívida adoração com o Senhor, nós precisamos estar dentro dos limites, dentro dos princípios estabelecidos por Deus. O homem poderia se apetecer de toda a árvore do jardim, ele poderia comer delas livremente, menos de uma árvore, que seria a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Deus queria com isso? Deus queria de fato sondar onde finalmente se encontrava o coração do homem. Será que todas as árvores de fato eram suficientes e bem assim a presença do próprio Deus? Porque se todas as demais árvores não fossem suficientes e bem assim a presença de Deus, o homem deveria tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal e comer-lhe o fruto. Por quê? Porque nesse momento, com o seu comportamento, o homem estaria dizendo para Deus: eu não tenho prazer nos teus princípios, eu não tenho prazer nos teus mandamentos, eu não tenho prazer naquilo que o Senhor impõe para que dessa maneira eu seja teu adorador. Eu quero ser o Senhor da minha vida, eu quero ser o Senhor do meu destino, eu quero ser o capitão da minha alma. Então esse era o princípio estabelecido por Deus. E o que o homem fez? O homem, de acordo com o conselho da vil serpente, tentou se tornar tal qual o Deus Todo-Poderoso, sendo o Senhor do seu próprio destino. E nós sabemos que enquanto seres humanos, nós não sabemos nem o que vai acontecer conosco daqui 5 minutos, quanto mais sermos os senhores da nossa própria existência. Portanto, qual a consequência do fato do homem ter tomado daquele fruto e comido dele? A consequência foi o pecado, a quebra da relação, a quebra do convívio de adoração. E qual a consequência disso? Romanos, ou melhor, Gênesis capítulo 2, versículo 17, a parte B. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Essa é a consequência do pecado, a morte. O salário do pecado, exegese de Paulo, é a morte. Mas qual a extensão do pecado? Se foi o primeiro casal que tomou daquele fruto e comeu, qual a consequência disso para os demais seres humanos? Nós sabemos que, humanamente falando, todos nós descendemos do primeiro casal, do Adão e da Eva. Se a natureza do homem se tornou pecaminosa, tudo mais que descendeu dele, obviamente, também se tornou pecaminoso. E bem assim, toda a criação também se viu completamente depauperada, alienada, corrompida, depravada por conta do pecado do homem. Portanto, todo o gênero humano se tornou alvo da ira de um Deus santo e todo-poderoso. Romanos capítulo 3, versículo 23. Em Adão e Eva, todos pecaram. Paulo explica isso do capítulo 1 até o capítulo 3. E destituídos estão da glória de Deus. Muito bem, falei para vocês a respeito do problema, de onde ele surgiu e o que ele causou. Qual seria, portanto, a solução? A solução, irmãos, é bem simples. Seria cumprir o desígnio de Deus. Qual o mandamento? No dia que você comer do fruto, você morrerá. O salário do pecado é a morte. Portanto, a consequência óbvia em sua solução seria fazer com que o sangue do pecador fosse derramado. Até porque o Senhor nos explica em Levítico capítulo 17, em Hebreus capítulo 9, que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Deus não pode permitir que a sua palavra venha cair por terra. A alma que pecar, essa morrerá. Deus diz: a mim pertence tanto a alma do Pai como a alma do Filho. A mim pertencem todas as almas, mas a alma que pecar, essa morrerá. É até um princípio do direito penal brasileiro, né, que a pena não pode transcender a pessoa do réu. Você tem que responder por aquilo que você fez. Se você é pecador, você tem que morrer para satisfazer a justiça de Deus e dessa maneira aplacar a sua ira. Simples assim. E é dentro desse cenário que se evidencia a beleza da morte vicária do Senhor Jesus. Porque é justamente nesse ponto, quando o sangue tem que ser derramado, que reside toda a maravilhosa obra realizada por Jesus. Em que sentido? Todo o rito sacrificial do Antigo Testamento apontava para a obra expiatória de Jesus. Todo o sangue daqueles animais que eram imolados 3 vezes ao dia apontava para o sangue da nova e eterna aliança. Por quê? Porque em Hebreus capítulo 10 nós aprendemos que o sacrifício daqueles animais era um sacrifício precário.
Porque se diz precário? Porque não era suficiente, porque não era eficaz, porque o sacerdote sacrificava aquele animal pela manhã e à tarde o homem pecava mais uma vez. E se fazia necessário o sacrifício de um próximo animal, e a relação de Deus com o homem era sempre uma relação truncada, era sempre uma relação baseada em ira. Não fosse a misericórdia do Senhor, nenhum de nós haveria de ter chegado aqui. E é dentro desse contexto, procurando nos explicar essa precariedade da aliança firmada no sangue dos animais que eram sacrificados, que em Hebreus capítulo 10 nós temos um diálogo muito interessante entre o Deus Todo-Poderoso e o seu Filho Jesus Cristo. E o Senhor Jesus diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz Jesus: sacrifício e oferta não quisestes, antes em um corpo me formastes. E ele continua: não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, agora Jesus fala em primeira pessoa, de uma maneira pedagógica, entenda como se Jesus estivesse conversando com Deus a respeito do porquê do seu corpo. Perceba, dentro da Trindade, apenas o Senhor Jesus possui um corpo físico de fato. Deus e o Senhor Espírito Santo são espírito, mas Jesus é corpo. Então Jesus agora nos explica o porquê dele ter se tornado homem, o porquê de ter tabernaculado, o porquê de ter se tornado um personagem histórico. Ele diz, Hebreus 10:7, eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então ele acrescenta, remove a primeira aliança, remove o sacrifício que tem como base o sangue de animais e estabelece o segundo. Jesus nos explicando o porquê dele ter nascido como obra do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, sangrar por nós na cruz do Calvário para substituir a nossa própria morte. Porque no momento em que Jesus derrama o seu próprio sangue, você se apropria do sacrifício dele por meio da fé, você não tem mais que derramar o seu. Em outras palavras, o Deus Pai sacrifica o Deus Filho para, por meio desse sacrifício, manifestar a sua justiça. Como um Deus que é santo e justo pode perdoar pecadores sem sacrificar a sua própria justiça? Descarregando toda a sua ira na pessoa do Filho, fazendo com que no sangue dele, os pecadores que neste sacrifício viessem a acreditar, encontrassem finalmente redenção. E dessa maneira o Senhor é o justo e o justificador daqueles que depositam confiança em Jesus. Nós precisamos valorizar isso, irmãos. Nós não estaríamos aqui se essa moeda não fosse paga, se esse preço não fosse pago. E é interessante notar tudo o que custou a Jesus para que nós pudéssemos de fato estar aqui. Pedro nos explica muito bem isso quando diz assim, 1 Pedro capítulo 1, sabendo que não foi por meio de coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais, leia-se Adão e Eva, vos legaram, mas pelo precioso sangue. Sangue de quem? De Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Portanto, perceba, todos os pecados, todos eles, daqueles que foram comprados por Jesus, lá na eternidade, estavam sobre ele, no maior acontecimento da história, que foi esse daqui, versículo 45 do texto que nós acabamos de ler. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra, e por volta da hora nona, 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Jesus aqui usa o hebraico, não é o melhor, o aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? As trevas significam o juízo de Deus sobre os nossos pecados. A ira de Deus estava ali representada sobre o Senhor Jesus, de tal modo que ele, como nosso substituto, na verdade é isso que significa a palavra vicária ou vicário. Nós sempre ouvimos, quando os pregadores estão expondo os textos das Sagradas Escrituras, que Jesus morreu de uma maneira vicária, que a morte do Senhor Jesus foi vicária. A palavra vicário significa justamente isso, é aquele que substitui. Na morte de Jesus eu não tenho que morrer, por quê? Porque ele me substitui.
Portanto, perceba que eram os meus pecados que estavam pairando sobre a cabeça dele ali, no símbolo daquela escuridão. Eu deveria estar naquela agonia, a ira de Deus deveria ser descarregada sobre mim, eu deveria verter o meu próprio sangue para que a justiça dele de fato fosse satisfeita. Mas Jesus morre no meu lugar, sofrendo a mais intensa dor e a mais excruciante agonia, em uma solidão indescritível. Mas por que tudo isso? Por causa dos eleitos, por causa daqueles que haveriam de estar com ele na glória, por causa daqueles que o Pai havia lhe dado. Esse era o preço a ser pago. E é interessante notar que existe sim aquele resquício de eternidade dentro dos nossos corações. Não há qualquer ser humano que em condições normais deseje a sua própria morte. Não é à toa que nós estamos sofrendo tanto por ocasião desse tempo terrível de pandemia. Porque ninguém coloca na agenda, amanhã, dia 5 de abril, se Deus permitir, eu quero morrer. Você faz isso? Faz, ninguém é maluco. Quem quer morrer, irmãos? Nós queremos viver, nós queremos ver os nossos filhos casar, nós queremos ver os nossos netos, nós queremos ver, irmãos, a prosperidade de todos os povos, do Evangelho sobretudo. Deus propõe a eternidade ao nosso coração, mas quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, para textos como João capítulo 17, por exemplo, nós percebemos que o Senhor Jesus foi sim um ser humano que nasceu com a missão de morrer. Isso deveria fazer com que nós fôssemos as pessoas mais gratas de toda a terra. Porque Jesus morreu por nós para perdoar a nossa dívida, não a dívida dele. E no momento em que ele sangra por nós, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, todo o preço foi pago. E o que mais me encanta no sacrifício substitutivo do Senhor Jesus é que ele faz por pecadores aquilo que eles jamais teriam condições de fazer por eles mesmos. E isso só é possível porque Jesus nos ama, porque, em outras palavras, o que nós teríamos para oferecer a ele? Na verdade, a beleza e o constrangimento do amor do Senhor Jesus para conosco reside no fato de que ele morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Mesmo regenerados, nós não temos absolutamente nada a oferecermos a ele. É por isso que a salvação é por meio da graça. É por isso que é este favor imerecido. E Paulo nos diz em Romanos, ou melhor, em 2 Coríntios capítulo 2: pois o amor de Cristo nos constrange. Não há ninguém verdadeiramente regenerado que não se constranja com o amor de Jesus. Portanto, nós concordamos com Paulo. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E assim, se alguém está em Cristo, isso deveria ser escrito, irmãos, com letras douradas, é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas Paulo vai ainda mais longe a provar o tamanho do amor de Cristo por nós. Porque se no primeiro momento ele nos mostra a nossa total impotência, no outro momento, a vileza, toda a maldade do nosso coração. Porque ele diz assim em Romanos capítulo 5, versículo 6: Cristo morreu ao seu tempo pelos bons, pelos bem-educados, pelos de nobre nascimento? Absolutamente. Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. A palavra impiedade vem de um termo no grego azebeia, que significa pessoa completamente despida de piedade, de moral, de justiça. Dito de outra forma, alguém completamente depravado. Portanto, foi por essas pessoas que Jesus morreu. E nesse rol se encontram a minha pessoa e a sua. Era assim que nós éramos. Traga à sua memória quem você era antes de finalmente compreender a mensagem da cruz ensanguentada, o que você valia. Há pessoas nessa igreja hoje pela manhã e nos acompanhando por meio da web, nesse momento que não valiam absolutamente nada. Meu irmão, nem a sua família queria você. Você era um verdadeiro estorvo. Dificilmente alguém nos amaria. Nós temos condições de ver qual de fato era o nosso caráter quando nós olhamos para o versículo 48. E Mateus nos diz assim: e logo um deles correu a buscar uma esponja. O que era que tinha, irmãos? Água mineral, não é? Imagine que Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Ele estava com os pulsos transfixados pelos pregos romanos, os pés também. Jesus havia passado por uma surra
terrível, com os chicotes romanos, com pontas de prego, de osso na ponta do chicote. Há quem diga que dava para se ver as costelas do Senhor Jesus. Não é à toa que lá no Salmo 22 está escrito, não é que os meus ossos me veem e riem de mim. E no ápice da sua dor, do seu sofrimento, quando uma poça de sangue enorme já estava sobre os pés da cruz, vai lá um ser humano levar um copo de água mineral. É assim que está escrito, irmãos? Não, não é. O que é que nós levamos para ele? Nós levamos uma esponja embevecida em vinagre. E é interessante que Jesus, sendo onisciente, ele sabia exatamente o que se encontrava ali. Mas ainda assim ele toma aquilo dali, porque de fato havia uma profecia que dizia: e eles me darão o quê? Fel, dor, tristeza, amargura. E enquanto isso, alguns outros diziam: deixem, vejamos se Elias vem salvá-lo, porque Jesus havia falado em aramaico, eles não conheciam o idioma. Eli, Eli, lama sabachthani. Eles entendiam que Jesus clamava por Elias. Você amaria alguém assim? Eu não. Portanto, quem era você? O que você valia? Se para alguns nem mesmo a sua família queria a sua presença, se outros eram humilhados, ridicularizados, se você procurava felicidade no final de uma garrafa vazia de álcool, de uma carteira de cigarro, ou numa biqueira onde se vende drogas ilícitas, quem amaria você? Quem daria a sua própria vida por você? Portanto, vocês concordam comigo que essa manhã é uma manhã especial? Porque neste domingo ressuscitou aquele que morreu por nós, para nos retirar de Gadara, do meio dos sepulcros, do meio da morte, da devassidão, do pecado, da luxúria, da lascívia, de tudo mais, porque nos ama. E nós não encontramos no Evangelho nenhum outro motivo para que Jesus viesse a fazer isso por nós, senão de fato o amor. Porque não se presume a morte de Deus, não se mata um Deus, nem na mitologia isso é possível, a menos que condições poderosas ocorram, que os astros se alinhem de uma maneira maravilhosa, mas isso é mitologia. Em condições normais não. Então como se mata um Deus? Não se mata um Deus. Um Deus entrega a sua própria vida. E é isso que ele nos ensina. Ninguém tem o poder de tirar a minha própria vida de mim. Isso é João capítulo 10. Eu espontaneamente a dou. Eu a dou porque eu tenho poder para dá-la e eu tenho poder para tomá-la. E este mandamento, esta ordem, eu recebi do meu Pai. É isso, irmãos. É o que diz o versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Por isso Paulo diz que a nossa esperança não nos confunde, porque Deus prova o seu amor. Romanos 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que significa esse provar, que Paulo usa em Romanos 5,8? Significa demonstrar, mostrar, realizar. Significa oferecer. E é interessante notar, irmãos, que todos esses verbos se encontram no tempo presente, o que significa dizer que Jesus nos oferece isso ainda hoje. A oferta do Evangelho está aí para todos aqueles que se apropriarem do sacrifício de Cristo. Não há qualquer Deus mais sublime e generoso que esse. Eu concordo com aqueles que dizem que talvez ainda não se tenha visto uma geração mais perversa do que a nossa, de tanta maldade que se encontra em nosso meio nos dias atuais. Basta ler os jornais, ter acesso às últimas notícias. Mas esse amor se encontra à disposição de todos nós, ainda hoje. E o que eu gostaria de propor a você? Em primeiro lugar, o fato de que Deus te ama. Mas em segundo lugar, e não menos importante, há uma saída para você. Você ainda pode salvar-se da condenação que há de vir sobre toda a terra. Portanto, eu imploro a você que nos acompanha hoje pela manhã, à luz disso que nós estamos compartilhando aqui, não saia desse momento sem Jesus, porque sem Ele você não pode absolutamente nada. Sem Jesus, só o que resta para você é a expectativa de derramar o seu próprio sangue para satisfazer a justiça de Deus e depois amargar uma condenação que é eterna, infelizmente. Por mais que isso seja chocante, é a mais pura verdade.
Mas em Cristo Jesus, que texto maravilhoso, Romanos 8:1, já não há nenhuma condenação, porque todo o preço foi pago. E só o que resta agora é o relacionamento de um pai para com seus filhos, por meio do nosso primogênito, que é o Senhor Jesus. E é justamente por isso que o véu do santuário se rasgou, não é? Versículo 51, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Este, a meu ver, é um dos acontecimentos mais espetaculares da história. O que significava o véu? O véu significava a alienação, a separação, a falta de relacionamento que havia entre Deus e o homem. Aquela espada flamejante que havia sido colocada na entrada do Éden para que o homem não tivesse mais um relacionamento com Deus. Relacionamento que ele tinha antes da queda, antes do pecado original, antes daquilo que o Adão e a Eva fizeram. Então esse era o véu, esse era o abismo esse intransponível. Deus se encontrava na glória, perfeito em seu ser, completamente satisfeito naquilo que pertence tão somente a Ele. É por isso que Ele é Shaddai, porque fora do ser dele, Ele não precisa de absolutamente nada. Isso significa dizer que Deus é todo poderoso. Enquanto que nós, miseráveis pecadores, estávamos aqui nesse torrão chamado planeta Terra, como ovelhas desgarradas que não possuem um pastor. Que condição deplorável, miserável a nossa. Mas a partir do momento que o véu se rasga, irmãos, então nós vivemos, ou passamos a viver plenamente o que significa Emanuel. O que significa Emanuel, irmãos? Significa Deus conosco. Mas não significa apenas o caso de que no momento em que o véu se rasga, agora nós passamos à presença de Deus. Também significa, e eu me alegro muito mais com essa outra premissa, de que agora Deus pode atravessar também o véu e ficar definitivamente em nossa presença. E é isso que acontece. Ele diz, e eis que eu estarei convosco, inclusive na pandemia, todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu sei que nós estamos sofrendo, irmãos, e há pessoas que estão sofrendo de uma maneira inimaginável. Não há como se colocar em palavras. Parentes preciosos foram perdidos, empresas fecharam, pessoas perderam emprego, há depressão, há síndrome do pânico, há uma ansiedade profunda, UTIs lotadas, falta de oxigênio e tudo mais. Mas para além de tudo isso, há um Deus que ainda permanece assentado num alto e sublime trono. Há um Deus, Jesus Cristo, que se encontra conosco todos os dias. E há um Deus, Espírito Santo, que habita dentro de nós. E esse Deus de amor que ressuscitou num domingo semelhante a esse, sabia exatamente quando essa pandemia haveria de começar, assim como Ele sabe exatamente quando ela vai terminar. E não há nada que aconteça dentro desse intervalo de tempo, do começo da pandemia e finalmente do seu final, que apanhe o nosso Deus surpreendido. Porque antes de qualquer coisa vir a existir, Ele já existia. E vai continuar existindo pelos séculos dos séculos. E é por isso que mesmo que em meio a esse terrível caos que nós estamos vivendo, que nós ainda podemos dizer que maior é aquele que se encontra conosco do que tudo mais que possa campear pelo mundo. Que se Ele é por nós, não há nada que se torne suficiente contra nós. Isso deve confortar o nosso coração nessa maravilhosa manhã em que comemoramos a ressurreição. E aqui nós encerramos, versículos 52 a 53. Que princípio maravilhoso nós temos aqui. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Eles saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O que significa? Isso aponta para o fato de que Jesus morreu para que nós pudéssemos viver. Essas pessoas que eram santas e que haviam morrido confiando na promessa. Em que promessa? De que o Messias morreria para perdoar os nossos pecados e ressuscitaria. E unidos a Ele, nós também ressuscitaríamos no momento da sua segunda vinda. Mas para provar que isso de fato era verdade, alguns corpos de santos que já haviam dormido ressuscitaram.
E as pessoas olhavam para aqueles homens caminhando pelas ruas empoeiradas de Jerusalém e podiam perceber por A mais B que de fato Jesus era Deus. O próprio centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que estava acontecendo, possuídos de grande temor, diziam: imagine o mundo sendo abalado, um terremoto terrível acontecendo, as catacumbas se abrindo e as pessoas saindo e caminhando livremente pelas estradas de Jerusalém, e os homens olhando para tudo aquilo. Eles só poderiam ficar o quê, irmãos? Possuídos de grande temor. E a um eles teriam que afirmar: verdadeiramente, este rapaz era o Filho de Deus. Este rapaz era o Filho de Deus. E agora eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui hoje pela manhã e para todos os demais que nos acompanham. Nesse domingo de ressurreição, o que Jesus é para você? Há muitas pessoas que nesse momento se orgulham de compartilhar publicações na internet, por exemplo, dizendo que Jesus foi um grande homem, um eminente professor, um grande filósofo, um poderoso erudito. Talvez Jesus tenha sido tudo isso. Mas se Jesus não for o seu Senhor, se Jesus não for o seu Rei, para você ele não vale absolutamente nada. Porque ou ele é tudo para nós, ou ele não é nada. Ou nós somos completamente pertencentes a ele, ou nós estamos militando contra ele. Jesus, ele propõe adoração em absolutos. Ele diz: quem não é por mim, é contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, pode ser muito chique nos dias atuais se referir a Jesus como um grande erudito, um grande professor, um homem que amava os vícios perdidos, um homem que tinha sempre uma palavra de conforto e tudo mais. Mas se você não se dobrar a ele, não engolir o seu orgulho, não confessar os seus pecados e não reconhecer que sem ele você não pode absolutamente nada, você vai ser uma pessoa inteligente e politicamente correta no inferno, meu irmão. Então abra mão do seu orgulho, desça do seu salto, dobre os seus joelhos e confesse a Jesus como Salvador. Porque se há uma realidade, uma verdade irrefutável, sobretudo em dias preciosos como esse, em que nós comemoramos a ressurreição, é de que não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, senão o nome precioso do Senhor Jesus. Não há nenhuma outra verdade senão aquela que diz que o Verbo veio ao mundo que foi feito por ele, mas este mundo não o conheceu. Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, não como professor, não como erudito, não como filósofo, não como político, não, mas a todos quantos receberam como Senhor e suficiente Salvador, a estes ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E é por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Para encerrar, irmãos, gostaria de ressaltar para vocês um texto que tem falado comigo desde hoje pela manhã quando eu acordei. Romanos capítulo 14, versículo 9. O que diz esse texto? Esse texto precioso diz assim: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Você pode não amá-lo, você pode não adorá-lo, você pode não acreditar nele, mas se você subir até os céus, lá ele estará. Se você fizer sua cama no mais profundo abismo, ele vai estar lá também. Porque foi precisamente para isso que ele morreu e ressuscitou, para ser Senhor sobre vivos e mortos. Hoje pela manhã Jesus reina sobre aqueles que acreditam nele e sobre aqueles que não acreditam nele. A diferença é que aqueles que acreditam nele, quando o momento devido chegar,
estarão na glória. E aqueles que não acreditam nele, infelizmente, estarão amargando uma terrível condenação eterna, para se encontrar do lado daqueles que estarão na glória, gozando na presença do nosso Rei. Tudo o que você tem que fazer é se apropriar do Evangelho, é acreditar no sacrifício sangrento dele, na verdade da sua ressurreição. Tudo isso por meio da fé. E este favor imerecido ser-lhe-á concedido de graça. Você vai ser perdoado dos seus pecados, terá o seu coração regenerado e passará a gozar do que significa uma paz que excede todo entendimento. Você quer desfrutar de tudo isso? Meu querido amigo pecador que nos acompanha hoje pela manhã, receba Jesus como Salvador da sua vida. 3 aplicações e nós encerramos. A primeira delas: quem sabe existe alguém com um relacionamento com o Senhor Jesus completamente destruído, quebrado. Hoje é um dia muito especial para que você possa restaurar o seu relacionamento com Ele. Em segundo lugar, quem sabe existam pessoas que nos acompanharam hoje pela manhã por meio da internet, que nunca ouviram o Evangelho da maneira como nós estivemos aqui compartilhando. Então agora é Deus, por meio da sua palavra, que pergunta a você. Aquela mesma pergunta que Ele fez aos discípulos. E agora, com base nisso que você ouviu, quem você diz que eu sou? Espero que você responda como Pedro respondeu. Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E em terceiro lugar, talvez ao longo desta breve reflexão, Deus tenha desafiado você que já é evangélico, mas que anda... Quem sabe não é tempo de você ter um relacionamento mais vívido com o Senhor. Quem sabe não é tempo de sacudir a poeira da Bíblia. Quem sabe não é tempo de se envolver um pouco mais, de aproveitar dele um pouco mais. Em suma, quem sabe não é tempo, meu irmão, de viver o primeiro amor. Você sabe muito bem o que eu estou querendo dizer para você hoje pela manhã. Esse período de pandemia fez com que muitas pessoas deixassem de viver o que elas poderiam estar vivendo com Cristo. Eu não quero entrar no mérito dos porquês, mas eu quero lhe dar o conselho que o próprio Jesus deu à igreja de Éfeso. Volta para casa. Lembra do momento em que algo aconteceu no teu coração e te fez parar de caminhar? Confessa a Deus esse deslize e volta à prática das primeiras obras. Há muita coisa preciosa a ser feita. Há muita gente boa precisando de ajuda. Há um reino que precisa se expandir. Há um nome que precisa ser glorificado. E a sua participação em tudo isso é fundamental. Não esqueça jamais do motivo pelo qual o seu coração pulsa sobre a face da terra. Você só está vivo para a maior glória de Deus. Tudo mais que você faz, meu irmão, por mais importante que seja, vem em segundo lugar. Você só vive para a glória dele. E não se engane, você não está passeando sobre a face da terra, não. Quando a tua missão chegar ao fim, quer você tenha cumprido ela bem, quer não, ele vai te levar para casa, meu irmão. Mas isso só vai acontecer no tempo dele, segundo a vontade dele e para a glória dele. Nunca antes, nem depois. Porque foi para isso que ele morreu e ressuscitou, para ser Senhor sobre vivos e mortos. Ele é o Senhor da minha vida, ele é o Senhor da sua vida. As nossas vidas estão na palma das mãos do nosso Deus. E por isso nós devemos nos alegrar e descansar. Amém?